O ser humano é um animal incrível e muito, muito diferente de qualquer outra coisa que a gente tem nesse planeta. E isso é um pouco solitário. Por isso temos o costume de dar características humanas a outros animais e sempre tentamos nos comunicar com outras formas de vida. Só que tem um problema. A gente é infinitamente mais inteligente do que qualquer outra coisa nesse planeta. Tipo, ordens de magnitude mais inteligente do que qualquer outra coisa nesse planeta. E a gente fica numa situação ainda mais difícil quando você se dá conta que o cérebro é tão complexo que nossa perspectiva da vida é completamente diferente. Independente de quanto poder tu bote dentro de um cérebro de um macaco, tem coisas que ele simplesmente é fisicamente impossível de entender. Se você pedir para um chimpanzé organizar o teu dia, ele não vai conseguir, independente de quanto ele tente, porque ele simplesmente não tem os mecanismos cerebrais para isso. É como se você estivesse tentando imaginar uma cor nova ou uma quarta dimensão. E para o que concerne esse vídeo, parece que linguagem também é um mecanismo assim, porque mesmo com as várias vezes que a gente tente explicar para outra espécie como se comunicar com a gente, é um esforço sem frutos. Realmente parece ter algo especial no cérebro humano que impossibilite outros animais de aprender a mesma língua que a gente. Inicialmente nós tentamos com golfinhos, porém, por motivos óbvios, você não pode ensinar um golfinho a falar, ele não tem as cordas vocais para isso. Mas ao tentar ensinar linguagem de sinais a macacos, a gente se deu conta que o cérebro deles é muito mais limitado do que a gente imaginava inicialmente. Por exemplo, você sabia que o cérebro de outros primatas só funciona à base de afirmações? Eles são fisicamente incapazes de entender negações. De maneira muito bruta, se um macaco chegar numa árvore que ele vê que está sem bananas, ele consegue entender que a banana está em outro lugar, mas você não consegue explicar para ele que a banana não está lá. Automaticamente, isso também tira a possibilidade dele fazer alguma pergunta, já que qualquer questão origina do fato que você não tem uma informação, o que é algo impossível deles compreenderem. E agora você deve estar me dizendo: ei, peixe, mano, tá errado. Lembra da gorila Coco, mancho? Ela falava em libras, pô, ela sabia falar bem direitinho, sabia até do aquecimento global. E com todo o respeito do mundo, eu respondo que você deve tomar no meio desse teu... O que a Coco aprendeu não é necessariamente muito complexo. Ela simplesmente entendeu que fazer um certo sinal de mão ao escutar uma ordem do seu treinador, ela ganharia uma recompensa. O que não é muito mais complicado que ter o cachorrinho sentando quando você manda. E se você acha que um gorila realmente tem a capacidade mental para entender o conceito de aquecimento global e como isso afeta a natureza, a gente vai ter que ter uma conversa muito, muito séria agora. E se você observar o tipo de experimento que faziam com ela, é muito, muito suspeitoso. Inicialmente eles afirmam que ela sabia mais de 2.000 palavras, porém nós não temos prova de vídeo nem que ela sabia 50. E a sua treinadora, Francine Patterson, abertamente adulterava os testes de cognição da gorila. Tudo numa tentativa de manter a fama que ela tinha ganhado. Mas então, no que fica toda a situação? Realmente estamos completamente sós nesse mundo? Somos os únicos capazes de ter raciocínios tão complexos assim? Nenhum outro animal é capaz de fazer perguntas? Eu originalmente te responderia sim. Porém, em 2008, nós fomos abençoados com Alex, o animal mais inteligente que já existiu. Alex é um papagaio cinza africano, que além de ter o privilégio de não ser desgraçado de tão feio comparado a outras aves quando ele é bebê, também são conhecidos por viverem muito tempo e serem extremamente inteligentes. Duas características essenciais para um experimento como comunicação humana. E no Centro de Pesquisa de Relações Animais, nasceria Alex, junto de seu grupinho de pássaros. Nosso amigo com penas era um animal bem inteligente, porém não era nada que tirasse o sono dos pesquisadores, principalmente com quão geniais seus outros companheiros eram. E um dia, quase sem esperar muito resultado, eles explicaram para Alex o conceito de zero, a inexistência, a tal barreira psicológica que nenhum animal conseguia cruzar. E surpreendentemente ele foi entendendo de pouco em pouco. Com muito esforço, muita repetição e muita paciência dos pesquisadores, eles conseguiram fazer Alex entender o conceito de zero, o que era o primeiro passo para uma revolução científica. E com um pouquinho mais de treino e muita prática de pensamento indutivo, Alex tinha dominado o conceito de negatividade. Ele é capaz de saber quando uma coisa não era. Tinha finalmente entendido que existia conhecimento fora do que ele sabia. Como você deve imaginar, a comunidade científica completamente perdeu a cabeça com essa descoberta. Um animal não humano estava quebrando as leis da consciência. E após esse dia, parecia que algo tinha quebrado permanentemente no cérebro de Alex, quase como se ele tivesse transcendido de alguma forma. Ele aumentou seu vocabulário por mais de 100 palavras. Ele tinha finalmente começado a contar mais de 6. Ele estava dominando o conceito de em cima e embaixo, dentro e fora. Alex era uma quebra de paradigma científico ambulante. Para se ter uma noção, o miserável tinha ficado tão inteligente
porque ele tinha começado a entender as dobras da língua inglesa. Quando apresentado com a maçã pela primeira vez, ele a chamou de Banary, que era basicamente a mistura da palavra banana com berry, porque ao ver esse interior amarelado e exterior avermelhado, ele conseguiu misturar duas palavras e formar uma original, que é completamente insano para qualquer forma de vida não humana. E é um sinal comumente visto em bebês gênios, porém faltava o último teste de limite de consciência: realizar uma pergunta e assimilar a resposta. E vendo a cara de sapeca que o Alex tinha, vocês provavelmente sabem o que aconteceu. Porque em uma noite de início dos anos 2000, Alex estava se olhando fervorosamente no espelho. E seus treinadores estavam preocupados que ele tivesse se machucado de alguma forma e estava buscando a fonte da sua dor. Porém, com um pouco de conversa, eles se deram conta que o interesse de Alex vinha de outro lugar. Ele estava observando-se a si mesmo. E, de maneira completamente inesperada, ele olhou sua doutora e falou: "Qual é a minha cor?" Chocada, a cientista contestou cinza, e depois de repeti-lo 6 vezes, Alex havia completamente assimilado a informação. E sempre que era perguntado, respondia que sua cor era cinza. E como você deve imaginar, isso era uma completa insanidade da comunidade científica. O mundo inteiro queria saber o que estava acontecendo com Alex e que nível de consciência ele havia atingido. Pedidos e pedidos de revisão de papéis eram feitos para poder ter entrevista com a doutora. Porém, infelizmente isso não durou muito tempo, porque aos 31 anos de idade, nosso querido amigo com penas passaria dessa uma melhor. E considerando que a espécie desse bichinho aqui pode chegar até os 60 anos de idade, em algumas ocasiões até os 80, os gênios realmente têm menos tempo entre a gente. Bom, obrigado por assistir até aqui. Deu um trabalho miserável, por favor dá um like, comenta, compartilha, por favor, qualquer coisinha ajuda de uma maneira fenomenal. Estou finalmente podendo trazer com mais frequência o conteúdo, mas eu não vou fingir que eu tinha uma desculpa boa por ter ficado quase 3 meses sem postar nada. Eu só fiquei com um pouquinho de preguiça e eu não estava muito motivado, mas agora eu voltei e quanto mais vocês compartilhem, mais eu tenho facilidade de estar fazendo isso daqui, posso dedicar mais tempo a isso daqui. Então é isso, muito obrigado. A gente se vê, não sei quando, mas a gente vai se ver próximo.